Olá, gente querida, irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom te encontrar aqui através deste vídeo, onde queremos ter um momento de espiritualidade, um momento do ouvir da palavra de Deus, na busca de fortalecermos a nossa fé, de nos animarmos para mais uma semana, para os dias que seguem. Já perceberam como muitas vezes uma história de vida, uma história, um exemplo pode vir ao nosso encontro e nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a refletir sobre a palavra de Deus? É isso que queremos com mais essa história da semana. E para hoje, a história que eu quero compartilhar com vocês é a história que tem como título As Grandes Pedras da Vida. Conta-se que tinha um homem que fazia palestras por várias regiões. Numa de suas palestras, este consultor, este homem, quis fazer uma experiência para as pessoas que estavam ali. Ele pegou debaixo da mesa um recipiente de vidro e colocou sobre a mesa. Esse recipiente tinha a boca larga e ali ele perguntou: quantas pedras vocês acham que cabem aqui? As pessoas ficaram observando, um pouco confusas, sem saber o que responder. Então ele tirou debaixo da mesa várias pedras grandes e começou a colocar as pedras ali. Colocou algumas pedras e então perguntou para as pessoas que estavam ouvindo: o que vocês acham? Está cheio ou não? As pessoas que estavam ali observaram e quase unanimemente disseram: sim, está cheio. Então ele pegou e continuou a sua explicação. Tirou debaixo da mesa uma sacola, um recipiente com pedras menores e começou a colocar no recipiente. Novamente ele olhou para as pessoas e perguntou: e agora, está cheio ou não? As pessoas começaram a duvidar. Muitos já nem responderam e alguns disseram: sim, agora está cheio. Novamente ele pegou debaixo da mesa um outro recipiente e dentro havia areia. Começou a derramar areia, balançar um pouquinho para ajeitar e a areia foi se espalhando por entre as pedras. E mais uma vez ele perguntou para as pessoas que estavam ali: e agora, está cheio ou não? As pessoas já nem queriam mais responder. Então ele tirou debaixo da mesa um copo com água e derramou por cima das pedras menores, da areia, e a água foi absorvida por aquilo tudo ali. E ele disse então: e agora, está cheio? O que vocês acham que eu quero demonstrar com essa experiência? Perguntou aquele palestrante, aquele consultor. Uma das pessoas levantou a mão e disse que era sobre o tempo, que a gente deveria ocupar o nosso tempo de forma certa, de forma sábia. E ele então disse: não é isso que eu quero demonstrar. O que eu quero dizer que a menos que vocês coloquem as pedras grandes primeiro, depois as pedras menores, depois a areia e em seguida a água, as pedras grandes nunca terão espaço dentro desse recipiente. Se vocês fizerem o contrário, colocarem água, areia, pedras menores e por fim quiserem colocar as pedras grandes, estas não caberão dentro do recipiente. E ele concluiu dizendo: assim é a nossa vida. Nós precisamos ver as nossas prioridades, aquelas que são as pedras grandes e fundamentais da nossa vida. Deus, família, talvez trabalho, lazer ou qualquer outra coisa. Nós precisamos definir quais são as principais prioridades e colocar elas primeiro na nossa vida. E depois sim, as outras coisas da vida vão se moldando, vão se encaixando ali onde há o espaço. Porém, se ocuparmos as nossas vidas com as coisas menores, com as coisas pequenas que nos rodeiam, talvez a gente ocupe tanto espaço
que o mais importante, Deus, nossa família, nossas amizades, não terão mais espaço em nossa vida. Essa história vem nos auxiliar, vem nos fazer refletir sobre o que tem sido prioridade na nossa vida. E aí eu pergunto para você, pois essa resposta eu não posso responder por ninguém a não ser por mim mesma, assim como vocês podem responder por vocês mesmos. O que tem sido prioridade em sua vida? Muitas vezes nós não tiramos tempo para Deus, agora neste tempo de quarentena, onde estamos em distanciamento, não temos cultos presenciais. Você tem tirado tempo para Deus, para o ouvir da palavra? Tem tirado tempo para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, mães, filhos, filhas? Como tem sido o seu tempo, a sua administração, as suas prioridades neste tempo ou em qualquer tempo que seja? Nós precisamos, assim como foi o exemplo da história, colocar primeiro as pedras grandes, aquilo que é mais fundamental, aquilo que é mais importante na nossa vida. E não significa que as outras coisas não são importantes também, mas as demais coisas vão se ajeitando, vão ganhando seu espaço ao redor daquelas coisas que são mais importantes para nós. Quero compartilhar também o texto bíblico que nos fala exatamente sobre isso. Mateus 6, somente o versículo 33. Mateus, o capítulo 6, o versículo 33, que nos diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Tem um hino que nos fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Busquemos colocar o que é prioridade em primeiro lugar de fato em nossa vida. E com certeza Deus nos dará todas as outras coisas e teremos espaço para todas as outras coisas. Que Deus nos oriente, que essa história não passe só por nossos ouvidos, mas chegue em nosso coração, para de fato tirarmos um tempo para refletir, para avaliar como está a nossa vida e para perceber que existem pedras grandes e que são prioridades em nossa vida. Que a bênção do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo e te acompanhe durante toda a sua semana. Amém. Que procede da